pessoal, eu sou a Aline, analista de marketing da Astros Digital, e estamos aqui de volta ao nosso estúdio com o Astros Wave. Hoje vamos abordar um tema muito importante para quem acabou de lançar o seu e-commerce, que é como vender e crescer no ambiente digital. Para nos ajudar nessa conversa, eu tenho comigo 3 experts no assunto. A Lise, que é a nossa head de marketing na Astros Digital, a Fran, que é analista de marketing, e o Marcelo, nosso diretor de arte. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, vamos iniciar com a primeira pergunta. Lise, o site está no ar, o cliente está empolgado, mas... E o que vem agora? Como vai começar a gerar vendas? Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem. Então, acho que primeiramente, antes da gente pensar no gerar as vendas, é preciso pensar no planejar para a gente poder estruturar toda essa jornada do cliente dentro do marketing digital, né? Então, dentro do planejamento estratégico, a gente pode trazer vários pontos, né, para ajudar nessa jornada para começar a geração de vendas, né? Um dos pontos principais que a gente tem é a jornada do cliente, que a gente traz a consciência, a consideração e a tomada de decisão. É muito importante a gente entender essa jornada do cliente para a gente entender como o consumidor vai se comportar e como a gente vai conseguir atrair cada vez mais com todas as frentes estratégicas do marketing digital que a gente pode propor para o cliente. Uhum. E tem a questão também, né? Eu acho que quando o cliente ele chega, e é uma coisa que a gente vê muito aqui na Astros, né? Eu, como analista, tenho observado, é que às vezes o cliente tem muita ânsia já de começar a vender, né? Quer fazer 3 dígitos, 4 dígitos em 6 meses, né? A gente sabe que o negócio, para ele ser escalado, ele demora. Né? Não é uma coisa do dia para a noite, e tudo depende também, a gente sempre fala da maturidade do cliente com relação como é que ele está, como é que é o panorama dele atualmente, né? Se o cliente chega sem nada, sem nenhuma estratégia, às vezes internamente ele não tem uma equipe comercial consolidada, ele não tem equipe para trabalhar a questão de logística, a questão interna mesmo de e-commerce, não tem uma política política de vendas clara, desde troca e devolução, coisas pequenas, né? Se ele não tem tudo isso consolidado, vai demorar mais. Né? Então, a gente tem que sempre tá explicando para o cliente que é um processo. E o cliente também precisa entender que esse é um trabalho a 4 mãos que a gente faz aqui. Né? A gente tem o nosso lado de desenvolver uma plataforma que hoje ela é totalmente personalizada, ela é como o nosso SEO fala, né? É bem robusta mesmo, porque ela tem hoje possibilidade de personalizar desde layout, né, que é o básico, até APIs, enfim, são mais de 100 recursos personalizáveis, né? Então, a gente tem que sempre ter essa conversa franca com o cliente de que, olha, a gente vai escalar o seu negócio e ele vai acontecer, como a gente tem vários resultados aqui, mas isso vai demorar um tempo, né? Como a Fran bem aborda, né, e a Lise também é um processo de construção, e essa construção ela é lenta, né, especialmente no orgânico, faz sentido? Ela é, principalmente no orgânico, ela é lenta sim, né, é todo um trabalho que precisa ser feito com ajudas de ferramentas também, né, o trabalho de SEO, o trabalho das próprias campanhas iniciais ali, para a gente poder entender como é que vai performar, como é que os clientes vão reagir àquelas campanhas, né. Eu costumo falar que no marketing digital é muito teste que a gente tem que fazer para poder entender mesmo todo o mercado, para poder compreender esse consumidor, que o comportamento tem evoluído, tem mudado cada vez mais com maior constância, né, muito acesso à informação, então é todo um trabalho de construção, de testes e muita conversa entre os dois lados, agência e cliente. E também, na minha opinião, a gente precisa, um dos primeiros passos é arrumar a casa. Tanto de clientes que chegam com a casa não tão arrumada, a casa digital, né? Google Meu Negócio, todos os pontos de contato da marca, cria credibilidade para a marca no digital, né? Porque no digital a gente está numa vitrine, mas está na vitrine com todos os outros juntos. Então, se é uma marca que já não tem uma marca nova, ou uma marca que não criou
um respaldo, não é uma história, não é uma marca construída com outras bases, ela vai sofrer um pouco mais no início, com certeza, né? Vai ter que, talvez, investir um pouco mais na mídia paga no começo para dar um impulso maior. Mas isso não pode esquecer da parte de branding também, que vem ajudar também na performance digital. Então, uma casa bem arrumada, o feijão com arroz feitinho, Google Meu Negócio certinho, todos os pontos, redes sociais. Por mais simples que pareça, né, tem um impacto bem grande quando Que a gente fala. Às vezes a gente começa a executar e esquece de fazer isso aí. Exatamente. Mas se a gente sempre levar como base esse primeiro termo, assim, de arrumar a casa, para depois, com a casa limpa, a gente vai receber as visitas, eu acho que é uma analogia muito, muito válida, porque as marcas têm que começar de um jeito ou de outro. Se não começaram anteriormente, vamos começar no digital. Mas já começar com a casa arrumada é um bom primeiro passo para escalar as vendas. Por né? isso que a gente começa, geralmente, quando o cliente não tem uma certa maturidade, assim, a gente começa com reconhecimento de marca, né? Então, a gente começa a trabalhar bem a marca no início. Daí, os clientes, às vezes, questionam, tá, mas eu quero vender, quero já começar a vender. Mas calma, você não tem nenhum nome lá fora. Como é que você quer que o cliente, daí entramos na jornada novamente, considere a sua empresa na hora da compra? Né? Se a gente está, como tu mesmo disse, a gente está concorrendo com muitas pessoas. O digital hoje abre para uma concorrência absurda, né? Então a gente precisa fazer essa consideração da marca primeiro, para que o cliente ele tenha, ele comece a ter um nome, comece a ter uma autoridade, a gente crescer até organicamente, né, Aline? Voltando à tua questão. Crescer organicamente é importante, porque na hora que o cliente ele vai olhar, tá, mas quem é essa marca, né? Tem um produto, quem é essa marca? Ele vai olhar nas redes sociais. Então, assim, essa jornada, o cliente ele não vai comprar muitas vezes direto ali, gostei, comprei. Às vezes ele vai considerar, né? Então, ele vai considerar, vai olhar as redes sociais, vai ver, quantos seguidores tem essa pessoa, como é que funciona, como é que é essa marca, se ela tá legal. Por isso que a gente não fala só em vendas, a gente fala em conversões, né? Conversões nem sempre são vendas. São vendas. Exatamente. E é muito importante também ressaltar a questão da jornada que não é linear, né? Muitas vezes as pessoas chegam, né? Os clientes chegam achando que a gente vai conscientizar, ele vai considerar e vai tomar decisão num fluxo ali de mídia paga, no fluxo do e-mail marketing, e não é essa a verdade, né? Ele pode ser impactado pelas mídias pagas, ele pode ser impactado por um blog post, né? Quando ele vai começar a considerar e fazer as buscas, e aí a conversão de fato, a tomada de decisão dele, não necessariamente vai ser através de uma mídia paga. Às vezes se a pessoa tem uma loja física, né? Pode até mesmo diretamente lá. E através do e-commerce, ele pode digitar diretamente no navegador ali também, e a gente não saber que se de fato aquele usuário veio mesmo da mídia paga, porque a jornada não foi completamente linear. E pessoal, falando especificamente de e-commerce, agora eu também gostaria de abordar, de puxar para discussão o processo de checkout. Porque ele precisa ser simples, né? As pessoas estão ali, elas decididas já a fazer a sua compra, tudo precisa ajudar, né? Quanto mais simplificado, mais a chance de conversão, né? Eu acho extremamente importante ter o checkout transparente, principalmente, né, para a pessoa ter a confiança de comprar no e-commerce, e a experiência simplificada para poder facilitar e a pessoa não desistir no meio do caminho e focar em outra coisa e abandonar mesmo o carrinho ali no ato do pagamento. Hoje, nos e-commerces da Astros, né, a gente tem um checkout extremamente simplificado. Né? É o e-mail ali que tu coloca, já cai direto na área ali de fazer a identificação, daí depois já vai para os meios de pagamento e pronto. Né? Não tem, assim, etapas gigantescas, assim, tem que, meu Deus, parece que colocar toda a vida ali, né? O nome do cachorro, o nome do... não existe isso. Então, a gente aqui se preocupa bastante com essa questão de um checkout rápido e transparente, né? E, claro, assim, quando aí a gente, falando de carrinho abandonado, né? A gente acaba também tendo algumas estratégias porque, assim, por mais que o checkout seja transparente, isso é importante dizer, né, nem sempre o cliente ele vai completar essa compra, porque às vezes, assim, olhou, o frete tá caro.
né? E isso é um problema que a gente tem que estar trabalhando, assim, com os clientes no sentido de vamos ver se a gente consegue melhorar esse frete, né? A gente sabe que tem toda uma questão logística por trás, né? Tem toda uma margem de lucro para ser trabalhada, mas o frete é algo muito importante para os e-commerces. Então, às vezes, o cliente, ele chega até o final ali, mas ele vê, o frete aqui não tá dando, não vai, para mim não vai dar, né? Então, a gente tenta através de mídia paga, alcançar, através de remarketing, né? A gente alcança essas pessoas que não conseguiram, não quiseram fechar naquele momento, tentando dar alguns outros motivos para que ele faça essa conversão, né? No mínimo, relembrar a pessoa, Relembrar, né? Ó, você deixou no carrinho os produtos, ou alguma coisa assim, né? A gente pode tentar resgatar também se ele avançou, mas foi por Pix ou por boleto, né? A gente consegue resgatar também essa compra, que às vezes fez o Pix, na hora aconteceu alguma coisa, largou ali o código, perdeu, esqueceu e seguiu a vida. A gente pode tentar também resgatar através de envio de mensagens por WhatsApp, e-mails, para poder trazer ele de volta e conseguir realizar a venda de fato ali para o cliente do e-commerce. Que seria o nosso cliente da agência, né? Pessoal, e falando um pouquinho sobre credibilidade e autoridade, eu gostaria de saber, né, um dos grandes desafios de quem está começando é ganhar credibilidade e autoridade no mercado, né? Que não necessariamente a autoridade que eu tenho no off, ela vai vir para o digital. Quais as estratégias para construir isso? Uma marca sólida, Marcelo, confiável como diretor de arte? Primeiro tem que ser bonita, né? Tem que ser legível, ela tem que funcionar bem em tamanhos pequenos, tamanhos grandes, em offline, num carimbo ela tem que funcionar bem. Isso eu tô falando de marca, logotipo, aplicações de logotipo, né? Fora isso, o site tem que ser bem construído, tem que ter uma boa interface de usuário, né? Não pode ter aquela poluição visual, tem que ter todos os produtos tem que ter a descrição certinha, né? Subdescrições, códigos, medidas. Não pode deixar nada fora, nenhum fio solto ali, para a pessoa ter mais confiança também de comprar, né? Que nem se a marca às vezes não tem nenhuma... às vezes ela está começando pelo digital, né? Então, assim, um dos passos é ter essa estrutura, né, de e-commerce bem feita. E outra é uma estrutura visual da sua marca, da sua identidade visual concisa, né, que ela apareça perene em todos os seus pontos de contato, tanto online quanto offline. Né? Que não tem uma marca de um jeito num canto, outra marca de outro jeito no outro, uma fonte num canto, uma fonte no outro canto. São coisas que pode parecer besta, mas faz diferença para dar essa credibilidade inicial. Isso aqui é mal feito, isso aqui é bem feito. Tá, mesmo preço, eu vou comprar isso aqui que é bem feito. Né? Fora isso... Acrescentando sobre o que o Marcelo falou da página do produto, das descrições, né? Ele mesmo falou muitas vezes a empresa ela tem só o meio digital para vender. Então, a página do produto se torna o vendedor, né? Desse e-commerce. É extremamente necessário ter todas as especificações, descrições técnicas, até mesmo tamanho da embalagem ali para as pessoas entenderem, porque se ela tem alguma dúvida, hoje em dia com o imediatismo todo do consumidor, ela pode acabar não querendo abrir um chamado ali, que vai vir às vezes um chatbot, que dificilmente vai vir um atendimento humanizado, ela não vai querer ficar procurando na internet onde que ela vai tirar essas dúvidas, e aí ela vai para o concorrente que vai ter tudo especificado e vai realizar a compra. Inclusive, assim, eu quero fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo. O que você acha que é mais importante? A página da home ou a página do produto? E eu vou te dizer que é a página do produto. Por quê? Porque, assim, até, né, a Aline trabalhou muito tempo com SEO, né? A gente sabe a importância da página de produto, porque quando uma pessoa... Você vai fazer uma busca, tá? Pensa aí, você está fazendo uma busca de, sei lá, produtos, vamos pensar para direção de carro. Você vai procurar exatamente o que você quer no Google. Vai se colocar ali, produto para direção. O que vai aparecer? A home do site ou a página do produto? Vai aparecer a página do produto que você está buscando. Então, você vai clicar direto na página, você vai cair direto na página do produto.
Então, você que é lojista aí, passa muito tempo, às vezes, a gente vê, tem que ter um banner bonito aqui na home, eu quero 5 banners rolando aqui, com vários produtos aqui, e não passa o tempo mais importante, que é fazendo a página do produto, com uma boa descrição, foto, às vezes vídeo, se é possível colocar, né, aqui na Astros a gente tem a possibilidade, né, de colocar isso. Então, tem que estar muito bem detalhada a página de produto, porque é a primeira página que o cliente chega. É a primeira página do cliente, a não ser que você seja muito conhecido, famoso, que daí a pessoa já digita lá direto. www. Se não, gente, é a página do produto. E principalmente porque quando é produto de match, assim, né? Que eu preciso desse produto específico. Exato. Exatamente. Né? Não é um negócio, não é uma categoria de produtos, né? Mas e aí vai direto. Se não tiver a descrição certinha, né, completinha, a pessoa não vai nem chegar na página daquele produto, o Google nem vai reconhecer. E eu acrescentaria também a importância da avaliação dos produtos. Depoimentos de clientes, trazer o que a gente chama de prova social. Que aí não é a própria marca falando, é quem já usou, né? Inclusive, ter isto, ao rolar a página de produto, e ver as avaliações dos clientes, né? Que nos marketplaces a gente vê muito disso. Nos e-commerces nem sempre, né? Nem sempre. Ou quando a gente vê, às vezes é meio obscuro esse processo, às vezes não tem o nome certinho da pessoa, são os nomes esquisitos que parecem que foram gerados por IA, por alguma coisa assim. Então, tendo essa transparência e essas avaliações, já é um passo acima de credibilidade, né? Fazer estratégias para solicitar que o seu cliente ele possa avaliar o produto depois que compra, né? Você enviar, colocar um flyer dentro da caixinha que você está enviando do produto. Você comprou um produto da loja X, não esqueça de avaliar esse produto na nossa loja, bota um QR Code e vai, sabe, às vezes até criar mecanismos de incentivo. Por exemplo, ganhe 10% na próxima compra fazendo uma avaliação. Então, tudo isso pode ser uma estratégia. Tudo isso é possível de fazer, né? Inclusive, só vou retomar uma coisa que eu falei que eu acho importante. Foi uma pesquisa agora que eu li recentemente sobre... Eu estava falando da home, né? Dos banners. Como é importante a gente, talvez, focar no produto que a gente quer na home, sabe? Em vez de fazer um carrossel de banners. Porque a gente já viu aqui e a gente tem essa experiência de que quanto mais banners você tem na home, menos cliques você vai ter. A gente tem clique no primeiro, no segundo ali, e depois a gente não tem mais clique, não tem mais... Pulveriza. Pulveriza a atenção. Então, o ideal para esse lojista, né, que quer ter uma home interessante, fluida, é que ele tenha dois banners no máximo ali, para que ele possa trabalhar os produtos de forma específica ali, né? E não ficar pulverizando vários produtos, porque, assim, é só um trabalho a mais que você está desenvolvendo que não vai ter efetividade de fato, né? E isso é uma pesquisa que foi desenvolvida também com um profissional que há mais de 10 anos, enfim, trabalha nisso, né? E ele também tem a mesma opinião sobre isso. E é uma coisa que a gente consegue ter um fundamento, porque a gente vê aqui também. Então, é interessante. E tem tudo a ver, né, com o tempo também. O tempo de sessão, né? O tempo de sessão da home é um tempo muito curto. A pessoa que entra na home, ela vai diretamente pesquisar ali qual que é o produto que ela quer, se ela não foi direto pela busca do Google para a página do produto, né? Então, dificilmente vai ficar rolando a home inteira ali procurando alguma coisa. Ela vai direto no menu. Né? Não vai assistir a sua home. Exatamente. Posso completar mais uma parte? Pode, com certeza. Para parte de credibilidade, autoridade, assim, que claro que não é uma coisa no desenvolvimento do web, no e-commerce, mas assim, em redes sociais, no ambiente offline, no ambiente eletrônico, porém não online, né? Por exemplo, TV, rádio. A gente tem que criar uma consciência de que em inglês tem um termo que é o skin in the game. Você tem que botar a sua cara no jogo. Se você é o dono da marca, se você é o representante da marca, se você é o gerente, o SEO, o CEO, você tem que botar a sua cara. Né? Você tem que aparecer.
Porque as pessoas, elas gostam de interagir com outras pessoas. Pessoas compram de pessoas. Compram de pessoas. Então, criou uma marca nova, é um e-commerce ali. Se nunca aparecer gente interagindo com esta marca, te mostrando esta marca, falando sobre ela, né, passando experiências, o nível de credibilidade vai ser muito menor do que botando a sua cara. Então, a gente faz uns esforços para trazer os clientes para esse âmbito. A gente sabe que tem cliente que não gosta, né? Mas a gente sempre incentiva com que eles possam aparecer, né? E assim, eu falo hoje que o RH hoje, a primeira pergunta eu acho que o RH deve fazer para o funcionário novo que está chegando você se importa em aparecer? Porque, assim, o funcionário que chegar numa empresa hoje, ele assim, se topar aparecer, eu acho que ele não precisa nem ter qualificação, porque hoje em dia é muito importante que o funcionário também participe. Claro que tu não vai obrigar a pessoa, né? Mas se o funcionário participar, é melhor, né? Porque daí tu tem toda uma equipe trabalhando em prol da sua empresa, né? E eu só vou lançar uma polêmica aqui. Polêmica. A gente vê muitos clientes entrando em várias trends, né? Aí entrando na questão da credibilidade e autoridade, né? No negócio, várias trends. Às vezes, assim, aquelas trends que tu joga água na cara da pessoa e daí sai falando. Uhum. Isso gera engajamento? Gera. Muito engajamento. Muita curtida, comentário, babá. Isso vende? Who knows? Eu acho difícil. Assim, nem sempre isso vai gerar credibilidade para tua marca, a autoridade. Se você está em busca de engajamento, você vai conseguir. Agora, o engajamento às vezes até pode ser meio vazio, porque vão chegar pessoas nesse perfil que estão ali para se divertir. Que podem lembrar do Reels, mas não vão lembrar qual marca que fez essa trend, né? Isso, exato. Então ele tu não vai ter um lead qualificado ali, tu vai ter apenas pessoas que estão ali porque gostaram do que tu fez, mas não necessariamente vão gostar do teu produto. Então, assim, tu tem que também saber qual trend utilizar e de que forma fazer isso. É válido, eu considero válido, porém tem que ter um pouco a ver com a persona da marca. Exato. Né? Exato. A gente tem que ver uma coisa muito fora da realidade, se é uma marca muito séria, um hospital, qualquer coisa assim mais que precisa dessa seriedade assim no trabalho, às vezes tem que pensar duas vezes, né? Tem que pensar melhor, né? Agora, tem marcas e marcas. Isso aí acaba ajudando um pouco a parte do branding, que eu falo assim, né? Uma coisa é tu só fazer mídia paga e vender. Vai chegar um momento que tu vai ter que investir o que tu não tem em mídia paga porque tu não consegue romper a barreira ali. Então, se tu não tiver um colchãozinho, que é o branding, bem feito, né? O branding não é só a marca, um branding, eu digo assim, uma marca é um Tamagotchi. Quem é mais jovem não lembra, mas quem tem a minha idade, né? Nossa idade. Eu tenho 18 anos. A minha idade... a gente lembra que era um gadgetzinho, tipo desse tamanho, assim, tinha uma telinha e tinha um bichinho virtual ali dentro. Tu tinha que alimentar, tinha que tudo mais. Então, assim, uma marca é um Tamagotchi. Tu tem que todo dia alimentar ela, fomentar, fazer com que ela apareça, para ela se manter viva. Então, mas isso vai criando um colchão que, a partir do momento que você, 1 mês, 2 meses que você investe menos em mídia paga, esse colchãozinho ele comprou um espaço na mente do consumidor, né? Então, ele ajuda em épocas de baixa, não baixar tanto, né? Os vales vão ficar menores, né? E a gente... E entre esse colchãozinho e a questão da mídia paga, a gente tem outras estratégias de marketing também, principalmente para trazer autoridade aos conteúdos educativos, né? Então, vídeos educativos, blog posts, que isso vai gerar uma autoridade. Às vezes a pessoa ela está buscando sobre algum produto, como usar alguma coisa, e ela não te conhece, através do blog post ela pode te conhecer e aí começar a considerar a sua marca também, né? Então,
Então, quando a gente pensa no marketing digital como um todo, não é só na mídia paga, no branding ou no blog post. São várias estratégias que têm que ser pensadas e trabalhadas para levar para essa maturidade e trazer a credibilidade e a autoridade como um todo. E aproveitando a polêmica que a Fran lançou sobre participar de todas as trends e estar em todas as redes sociais. O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu só vou voltar antes uma questão que a gente não comentou da autoridade e credibilidade pro e-commerce também, né? Porque a gente tá falando de marketing de forma geral, mas no e-commerce é importante que, para gerar uma credibilidade e autoridade, que ele seja bem construído, que ele tenha ali, por exemplo, a ClearSale, que é uma parceira nossa ali, para antifraude, enfim, são várias camadas de segurança para que dê essa credibilidade na hora da compra, né? O cliente chegou ali, ele sabe que é um site confiável, né, para poder fazer essa compra. Clareza na política de troca. Isso, todos esses detalhes. Então, voltando a essa questão, quem quiser, eu tô falando mais que a mulher da cobra aqui. Então, sobre as redes sociais, eu acho que são vários fatores que dependem, né? Primeiramente, eu acho que é o nível de maturidade do cliente, né? Não adianta a gente querer trazer todas as redes sociais para um cliente que está começando e ele não vai conseguir, juntamente com a gente, alimentar todas as redes e só vai virar uma replicação de conteúdo, né? Trazendo o LinkedIn, por exemplo, especificamente, só faz sentido para quem tem um negócio B2B, né? É uma rede social de empresa para empresa. Em relação ao Instagram, eu acho que é onde todo mundo está buscando, né? Igual a gente falou anteriormente, você vai no Google, num search ali, você encontra uma empresa, você acaba indo para o Instagram para poder ver a carinha dela, né? Ver o movimento, ver a humanização, ver se tem comentários de produtos, enfim, né? Ali toda essa busca através da Meta, né? Facebook e Instagram, vai depender do tipo do público, que hoje em dia a gente sabe que o Facebook é um público mais velho, bem mais velho que tá ali. Bom, TikTok eu deixo para os mais jovens. TikTok já é ao contrário. Vale a pena se a empresa investir nisso, porque assim, às vezes a empresa contrata a agência pensando que a agência também vai produzir para TikTok. A gente pode produzir, o problema é que a gente teria que produzir direto na plataforma. Porque assim... A linguagem do TikTok é uma linguagem cru. É uma linguagem até meio tosca, assim, né? Então, mais jovem, assim, tosco no sentido de não ter muita produção, não ter muito refinamento. E às vezes, como a coisa tem que ser rápida, e ali é muito rápido, o nível de trend passou, tá? Uma semana já acabou a tua trend, tu já se perdeu, já foi. Mandou vídeo pra produção, edição, passou. Aqui a gente tem um fluxo, né? Então a gente não consegue dar conta dessa demanda mais, às vezes, muito rápida, muito assim, de uma semana já passou a trend. Então é uma questão que eu acho que o cliente, eu sempre falo assim, que ele tem que usar a agência de forma muito estratégica, pensando assim no que a agência pode de fato contribuir mais no sentido de conversão, sabe? Porque o TikTok, como eu disse, voltando ao funcionário, o funcionário mesmo pode ajudar lá dentro a criar alguma coisa rápida, fluida, porque tu tem que fazer direto na plataforma. Se a gente começar a botar o que a gente produz, né, para Instagram, Facebook e outras, para shorts do YouTube, nessa plataforma, só colocar lá, ele não vai alcançar. Porque a própria plataforma identifica que veio de uma fonte externa. Então, tu tem que fazer direto na plataforma. E para fazer direto na plataforma, a gente teria que estar lá também, em loco. Então, assim, por isso que é importante também a empresa ter um setor de marketing interno. E isso é uma coisa, assim, que a gente vê que muitas empresas não têm, né? E a gente acaba tendo que fazer também esse trabalho muito interno que poderia ser feito por alguém lá já, assim, nos ajudando também, né? Sim. Tendo essa conversa. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar sempre. Né? Acho que é caso a caso. Caso a caso. Tipo de cliente. Acho que não tem uma regra aqui. E redes sociais vêm e vão, né? As ideias continuam. Ideias, execuções continuam. As redes sociais, cada uma tem sua particularidade. Uma hora uma tá no auge e de repente já cai no limbo. E aí surgiu outra e outra e outra. Tudo depende estrategicamente, né? Também. Do que você quer.
Qual que é o objetivo disso, né? Então, Quanto tu tá disposto a investir tempo e dinheiro em cada plataforma, né? Exatamente. Eu quero voltar aqui pro assunto, então, como o Marcelo bem traz, e que as redes sociais vêm e vão, o único ativo que as marcas têm de verdade é o site, né? A É o única coisa site. que elas têm que é própria, a gente trazia aqui sobre a importância da página do produto, né, de não olhar só para home. E aí eu gostaria de perguntar para vocês a importância dos selos, de descrição, avaliações, fotos, vídeos, tudo isso, né, que vai ajudar a agregar e fazer com que o consumidor tome a decisão. Mas eu também gostaria de trazer agora para a roda para a gente discutir sobre o desempenho da página e sobre responsividade, que é um assunto que ainda não debatemos aqui. Uhum. A página ela tem que ser responsiva, ela tem que, por exemplo, funcionar tanto para mobile como para desktop, né? E hoje a gente tem um acesso mobile muito grande, né? Eu até tinha, não sei se tá aqui tinha trazido uma pesquisa assim de, ver se eu acho aqui, mas Aqui a gente pensa no mobile first. Aqui quando a gente vai desenvolver, desenvolve a partir do mobile, mobile, né? Pronúncia correta. E o inglês nos Mobile. deixa na mão às vezes. E depois vai pro desktop. Uhum. Porque já tem mais acessos no mobile. Uhum. E é mais fácil depois tu fazer do mobile pro desktop, tem mais área, né? Sim. Porque eu cansei de ver site que eu no celular eu tenho imagem por cima de texto. E arrasta para um lado e arrasta pro outro. E não funciona. Isso é comum, né? Então, responsividade, assim, ó, é o básico do básico, o mínimo do mínimo que a gente tem que entregar, né? E o desempenho e vem ao encontro do que a Fran falou antes, de não ter 10, 12 banners na home, porque isso tudo impacta em desempenho, tudo impacta em indexação do Google, tudo impacta em ranqueamento no Google através da tua performance, a performance no sentido de velocidade de carregamento, né? Então, além do Clear Sale, EBIT, uma boa nota no Reclame Aqui, né? Responder lá no Reclame Aqui também, né? Que acaba trazendo um pouco de autoridade. Tem essa parte de performance mesmo. O site tem que abrir rápido e para não... Sim, tem que estar tudo muito claro, o botão de compra tá claro, eu já a foto me do irrito, produto fecho e nunca mais volto. A experiência do usuário tem que ser muito clara, né? E prática, né? Não só o checkout tem que ser simplificado, mas a experiência como um todo, né? Ninguém quer entrar numa página e sair clicando num monte de botões ali para conseguir abre, né? chegar num checkout. É extremamente importante ter essa experiência do usuário, literalmente ter empatia, se colocar no lugar da pessoa ali para entender como é que a equipe como um todo faria de uma forma mais simplificada para facilitar mesmo e a gente conseguir atingir ali a venda de fato no e-commerce. E a gente está sempre verificando, assim, através de algumas ferramentas, a velocidade do site, né? Como é que tá essa velocidade tanto para desktop quanto para mobile? Mobile. Então, assim, para mobile, 3 segundos, né, seria o ideal. Daí o cliente até fala assim, mas eu abri aqui em 3 segundos. Sim, só que tu tá com uma internet 5G, tu tá com um celular bom. Então, assim, a gente tem que pensar num mundo em que o cliente, ele tá numa outra região. Enfim, então a gente consegue, através de algumas ferramentas que a gente tem aqui, identificar todos esses problemas. E a gente tá sempre otimizando aqui essas questões para deixar... porque a gente prioriza muito essa experiência do cliente no site. Então, tem que estar rodando tudo perfeito, assim, para que quando o cliente chegue, ele não tenha nenhum problema com o nosso site. Né? A gente pode ter problemas ali, às vezes o cliente não pensou muito nessa estratégia de venda dele, às vezes o produto tá muito caro em relação aos concorrentes, o frete não tá atrativo, não tem bom desconto no site, isso sim, né? Mas acontece, mas o nosso site ali, ele tá sempre 100% otimizado para receber esse visitante e para que ele converta, né? É muito importante também lembrar que
que desenvolver o site, ele ficou pronto, não é um fim. O site é algo vivo, ele precisa ter as melhorias, a tecnologia está avançando todos os dias, o marketing está avançando todos os dias, o comportamento do consumidor está mudando cada vez mais rapidamente, né? Então, precisa ter esse olhar atento sempre para o site, para trazer essas melhorias, para acompanhar todo esse mercado, e ele está sempre ali no nível de conseguir, de fato, levar a pessoa até o carrinho e executar a compra, né? E acho que conhecer o usuário, só para complementar, tem muito a ver com estar atento aos dados, né? Tá sempre de olho para esse, que é o novo petróleo, né? Que muitos chamam, que são os dados. A gente tem ferramentas que a gente utiliza aqui diariamente, as mais diversas, mas o próprio Google Analytics, que vai nos dizer se nosso consumidor está chegando pelo computador, pelo desktop, ou se ele está chegando pelo mobile, então está muito atento a isso para atender todos da melhor forma. Ou às vezes até um QR Code, a gente consegue traquear o QR Code. Uhum. Né, alguma campanha offline é possível traquear. Se fizer um outdoor com QR Code, a gente vai saber todo mundo que foi através do GTM. E por isso, assim, ó, que eu falo, né, a Astros, ela tem esse diferencial, que é essa integração do nosso time aqui de marketing com o time de desenvolvedores. Isso é muito importante, porque assim, a gente está numa conversa diária sobre essas questões, né? Muitas vezes a gente está enxergando uma coisa ali e já passa direto para o setor já resolve, o cliente às vezes nem sabe. Nem sabe, e a gente já está resolvendo milhares de questões que vão surgindo no dia a dia, e a gente está sempre fazendo essa atuação integrada entre os dois. Né? O e-commerce no ar é o começo, não é o fim. O e-commerce no ar é o carrinho do ovo, né? Para ele vender ovo. Mas se não tem o carro, ele não consegue vender ovo, ele vai ter que ir a pé. Então, o e-commerce é o carrinho do ovo para o vendedor de ovo, tá? Então, assim, ó, gente, é uma analogia besta, mas que faz sentido, é o começo, aí que tu vai fazer a tua história. Pessoal, trazendo então já para essa questão de como divulgar a loja. Como que essa divulgação ela deve ser feita? Qual o papel das redes sociais, da mídia paga nesse processo? A loja está no ar, e agora? Vamos lá, né? É o que a gente falou, é toda uma construção, né? A gente precisa entender se essa marca ela já existia, se foi uma reestruturação para uma nova loja, se ela veio do offline para o online, para a gente poder entender toda a construção de como fazer a divulgação, né? Eu acho que o básico ali que a gente tem que começar, né, é redes sociais, toda a parte orgânica, e trazer a mídia paga, como a Fran falou, né, a questão do reconhecimento de marca, ou se já tem todo um reconhecimento, trazer que está com uma nova cara no online ali, e aí a partir disso a gente começar a entender para fazer toda a estrutura das estratégias de marketing, né, que a gente pode trazer. Quando a gente fala em mídia paga, são inúmeras campanhas que podem ser feitas, tanto em Google, Meta, LinkedIn, ali dentro, né? Então, acho que à medida que você vai crescendo, a gente vai trazendo essas campanhas mais profundas, começando com um básico, e a gente vai aprofundando cada vez mais. E aí, num outro nível ali, quando ela entrar no nível de maturidade intermediária ali, a gente consegue trazer também a questão das ferramentas de automação, tanto de e-mail marketing quanto de WhatsApp, que é extremamente importante também para os resgates de carrinho, nutrir os leads, criar fluxos de automação personalizados. Então, acho que é uma construção que vai sendo feita junto com o cliente para entendendo em que momento que ele está, para ir agregando essas estratégias de marketing. O blog também, né? Isso falando em mídia paga, né? Já na mídia orgânica, eu acho que as redes sociais servem para a oportunidade de humanizar a interação da marca com o seu público consumidor. É ali que a gente pode botar vídeos mais longos, conteúdo relevante que não seja simplesmente querer vender toda hora, trazer coisas ou engraçadas, ou informativo, ou novidade, coisas que as pessoas se interessem, porque realmente, assim, às vezes não tem por que seguir algumas marcas. Porque a marca virou uma vitrine.
né? Se é uma vitrine, por que você vai segui-la se ela não vai agregar em nada? Se é só entrar no site e você pegar o produto que você quer, né? Então, assim, é um lugar para botar coisas que sejam interessantes para o público, para aquele público-alvo, né? E trabalhar isso perenemente, né? Toda hora tem que estar ali, né? Criou-se essa cultura de não poder parar, né? Então, vamos até o fim com isso, né? Então, é a oportunidade das marcas se mostrarem mais humanas, né? Botar a cara ali. Aqui, uma hora do skin in the game também aparecer. E assim, e a gente sempre fala dessa estratégia, então, omnichannel, né? Que é integrando todos os canais do cliente. Então, quando o cliente chega, a gente já, aqui na agência, a gente já pensa nesse planejamento mais macro, né? Que geralmente é a Lise aí que pensa toda a estratégia mais macro. Passa para os analistas, a gente vai desenvolvendo isso. E a gente vai também criando calendários de datas, de eventos importantes, principalmente para e-commerce, assim, vamos pensar, Black Friday, impossível você não participar, né? Então, assim, é essencial você estar ali. Então, começa fazendo essas campanhas para ir, daí isso junto vai divulgando, né? A loja vai divulgando os produtos, né? Então, a gente tem todo esse calendário aí que a gente vai trabalhando. Aí entra tanto desenvolvimento de material gráficos diversos, banners para e-mail, para mídia paga, para redes sociais, enfim, é uma quantidade bem considerável para a gente poder abranger todos os canais do cliente. Muitas das vezes pedem até cards para redes sociais para divulgar internamente entre alguns clientes, também isso é feito. Então, depende muito da estratégia do cliente para a gente desenvolver uma campanha que faça sentido para ele também, né? E para divulgar a loja nesse sentido também, né? Então, depende muito. A rede social não é só para vender, mas é para informar, para encantar, para relacionar. Principal. E se eu tiver muitos seguidores, significa que eu vou vender mais? Como que funciona esse processo? Não necessariamente, né? A gente precisa entender como é que esses seguidores chegaram ali também, né? Igual a gente trouxe da trend, às vezes apareceu ali de uma forma orgânica uma trend que a pessoa achou interessante, começou a seguir, mas nunca engajou, nunca curtiu, e aí parou de aparecer para ela ali, que a gente sabe que hoje em dia o Instagram, por exemplo, não é mais cronológico, é por entrega de interesse, e então tem os casos que as pessoas, né, ainda existem, as pessoas que compram os seguidores, e aí enfim, estragam todo do engajamento da conta também. E não tem como reverter, viu, pessoal? Então, assim, pensem muito bem antes de comprar seguidor aí. Aí vai comprar uns chineses, uns indianos, uns árabes aí. Uhum. Aí vocês vão ter um probleminha. E, assim, a gente fala muito que rede social é métrica de vaidade, né? Então, ela é importante, sim, para dar esse primeiro impacto de credibilidade. Mas tem que ser leads qualificados, né? O ideal é que seja leads qualificados, pessoas que realmente tenham a ver com o nicho que você está trabalhando, que vão engajar, porque quantas vezes a gente entra nas redes sociais ali, tem, sei lá, 100 mil seguidores, a gente vai ver o engajamento dos posts, as curtidas, 1, 2, 3... Isso já nos dá um alerta. Ou a pessoa comprou seguidores, ou ela fez muitas ações, às vezes quer fazer promoção. Sorteios. Né, isso, nos sorteios, né? Sorteios, e aí chega gente de tudo que é tipo ali, que não vai gerar uma autoridade para você no fim das contas, né? Depois pode até acabar que o sorteio acabe, por exemplo, e as pessoas deixam de seguir. Uhum. E isso eu acho até, se eu não me engano, até o Instagram, ele acaba identificando, ele né? Deu uma bloqueada uns tempo atrás. Dá um shadow ban, né? Dá um shadow ban. Então, a gente tem que ter alguns cuidados aí, né? Com essas estratégias. Mas e como conseguir, então, esse público mais qualificado e, mesmo assim, aumentar esse público, né? Que estratégias que a gente pode sugerir para quem está nos ouvindo? Mais uma vez, a construção, né? Mais uma vez, a construção de conteúdos relevantes, entender qual que é a dor que você soluciona pro usuário, né? E começar a trazer cada vez mais em conteúdos que você tem essa solução para o usuário.
E quando a gente pensa no funil de vendas ali, a consciência, a consideração e a tomada de decisão, é trabalhar todos esses conteúdos de forma simultânea, porque a gente vai ter os leads em vários momentos do funil ali e não desistir. É a constância, é em vários pontos ali, redes sociais, é aparecer, é humanizar, né, como o Marcelo trouxe também. A gente sabe hoje em dia nas redes sociais, Reels é o que vai performar melhor, é o que vai entregar melhor, então colocar a cara mesmo, é fazer o vídeo ali e trazer o conteúdo que de fato o usuário vai achar que é relevante para começar a seguir e não logo em seguida já deixar de seguir. E para impulsionar, Lizzy, a estratégia da mídia paga, né? Bem importante também, né? Para pensar tanto no aumento de seguidores, né? Em dar aquela turbinada ali, que é a métrica de vaidade, querendo ou não, se você leva um lead para dentro do Instagram, a empresa ela pode ter super know-how no segmento ali, mas se tem 100 seguidores, a pessoa já pensa, poxa, mas será? Só tem 100 seguidores, então é importante dar essa turbinada para atrair cada vez mais seguidores e também para trazer as campanhas de engajamento, né, para as pessoas comentarem e todo mundo ver que existe uma ferramenta ali, uma rede que as pessoas se envolvem, se conectam de verdade. E a gente já teve casos bem interessantes aqui na agência, assim, de começar com 1.000 seguidores e hoje tá com quase 20, né? Isso em um ano de trabalho. 20 mil. 20 mil, isso. 20, né? Seguidores. 20K. Baixou. 20K. E etc. São vários cases que a gente tem, claro, utilizando tanto a nossa expertise no sentido de construção de conteúdo adequado para esse cliente, né? E impulsionar esse conteúdo. Né? Alguns são, de fato, mais orgânicos, mas outros a gente conseguiu também através do turbinar, né? Que é essa estratégia que a gente usa para conseguir seguidores. Acho que são algumas estratégias diferentes, né? Que nós temos o gerenciador de anúncios. Acho que num próximo momento o pessoal da mídia paga para explicar essas diferenças e o impulsionar lá, que são os botões direto da própria rede social. Mas são estratégias diferentes, elas são sim complementares. Complementares, né? Exatamente. Merece um episódio só para mídia paga, né? É um universo dentro do marketing digital. Mas com certeza são estratégias que agregam. Tem bastante dúvidas, né, com relação à mídia paga, então vai ser bem importante que eles participem. Merece também. Uns 3 episódios. Uns 3, 4. Só da família Google ali já vai uns 2 episódios. Para que os clientes entendam como é que funcionam essas estratégias, né? Porque a gente nota que muitos têm bastante dúvidas, assim, com relação... Porque é um investimento que tu faz, né? E às vezes tu quer ver esse retorno, só que o retorno, às vezes, ele é... Como a Alice estava comentando, assim, o cliente... Não é uma jornada linear. O cliente, às vezes, viu o anúncio, daí ele vai... Aí ele tá scrollando lá, né? Passando no Instagram. Daí veio o anúncio de novo. Opa, tá, tudo bem. Aí vai, no outro dia ele é impactado de novo. Agora eu vou clicar, né? Ou vai olhar as redes sociais e vai entrar por outro caminho. Mas ele foi impactado pelas mídias digitais. Então não é uma jornada assim, onde a pessoa já vai assim, comprar, pá. Não é linear. Às vezes acontece, mas não é sempre. Não é linear e depende muito do tipo de produto. Se é um produto de extrema necessidade, é diferente. Se é um produto de... é um desejo meu, é um mimo pra mim. É um presente pra mim. Alguma coisa assim. Aí você vai... Tateando, esse mês não tenho dinheiro. Esse mês também não. Mas isso não quer dizer que a campanha não fez efeito. E às vezes até tu esqueceu aquele desejo que tu tinha, mas quando aparece, tu te dá o estalo, eu precisava comprar isso. Às vezes é questão de um ano e pouco nesse vai e vem, para a pessoa fazer a compra. Eu quero isso aqui, mas beleza, não é prioridade. Uma hora a pessoa vai comprar. Então, é importante trazer também, voltando um pouquinho para trás, sobre a questão da concorrência. Dentro do mundo online, a marca de cosméticos não concorre só com marca de cosméticos mais, né? Então, hoje eu tenho um desejo de comprar um creme para o rosto, por exemplo, eu tô ali olhando, mas de repente eu fui impactada por uma outra coisa, sei lá, quero comprar um patins e de repente eu começo a olhar o patins, eu largo o creme para poder focar no patins. Então, isso também é uma coisa que as pessoas precisam entender, que não existe mais aquele só o concorrente direto, né? Todo mundo, todos os segmentos que estão ali no online são seus concorrentes. Pensando no melhor cenário agora, o cliente efetuou a compra. Mas também quero já nos encaminhando para o final, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre o pós-vendas. Porque atrair novos clientes, claro, é importante. Mas manter os clientes antigos, né? Esse
esse processo de Fidelizar. fidelização, o pós-venda. Como que o pós-venda entra nisso, Liz? Retenção e relacionamento é fundamental para uma marca, né? Alguns anos atrás, o Google lançou um conceito do CMOT, né? Que é um looping infinito. Então, a pessoa que teve uma experiência boa de compra, que teve a retenção ali, ela vai indicar para outras pessoas, então gera mais uma forma de venda ali, que é o boca a boca, né? E é preciso a empresa poder trabalhar essa retenção, esse relacionamento, né? Que seja criar um programa de cashback, de fidelização com pontuações ali, troca os pontos por algum produto, por algum desconto, dependendo do tipo de produto ali que se vende no e-commerce, né? Trabalhar com bônus para a próxima compra, trabalhar com mandar um e-mail, perguntar como é que foi, pedir avaliação também, né? Hoje em dia os consumidores avaliam, consideram muito mais as avaliações de consumidores, gente como a gente, do que o marketing como um todo da empresa, por isso que é muito importante sempre solicitar esses depoimentos para as pessoas e criar esse relacionamento duradouro com o usuário. Se tiver alguma reclamação, algum problema, entrar e entender mesmo com o usuário, e se for preciso, entrar num contato direto, num canal direto com ele. A gente fala que ninguém mais liga hoje em dia, mas às vezes mandar um WhatsApp, pedir para ligar, para entender qual que foi a dor dele, qual que foi o problema e tentar solucionar da melhor forma. Entender o motivo de perda, né? Isso, uhum. E esse é muito desse trabalho a 4 mãos, né? Que aí também entra novamente o cliente da agência, que vai ter que ser ele para responder os comentários, seja no Google Meu Negócio, seja lá no Reclame Aqui, que o Marcelo trouxe, seja nas próprias redes sociais. As pessoas, se elas deixaram, né, um comentário, elas querem ser ouvidas, e isso é um papel do cliente. E às vezes é uma dúvida, um questionamento muito específico sobre um produto muito específico que só o cliente vai saber responder. Até mesmo assim um comentário, né, negativo. Você sabe quem foi a pessoa, tá lá o nome, você consegue identificar quem foi a pessoa, o que aconteceu. Como é que você vai querer que a agência responda por você uma coisa que a gente nem tem nem clareza do que foi, né? Cabe a nós orientar o cliente, se ele tiver alguma dúvida de como responder, né? Mas assim, responder comentários negativos, comentários positivos também. Por quê? Porque, por exemplo, o Google Meu Negócio, se você fazer um comentário, se você comentar, né, é possível que o cliente até volte, tava uma estrelinha, ele volte, não, foi respondido, entendi o teu ponto, vou dar mais uma classificar você melhor. Reconsiderar. Vou reconsiderar. Porque, assim, lembrando que o Google Meu Negócio, os comentários, o gestor, ele não pode apagar. Então, você tem que fazer gerenciamento de crise ali. De crise. É uma coisa que os clientes muitas vezes deixam de lado. Mas quando é só fazer um exercício de consciência. Você, né, cliente que tá nos ouvindo, vai lá foi viajar. Você quer um restaurante. Qual a primeira coisa que você faz? Vai buscar no Google. E aí você vê lá, entre um restaurante 5 estrelas e um restaurante 3,5 estrelas, qual que você escolhe? O de 5 estrelas, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar isso pro próprio negócio. Olhar isso pro próprio negócio. É bem óbvio, né? Não tem muito mistério, não. Se colocar no lugar do cliente mesmo, do consumidor. Entender, às vezes, que você esteve desse lado e dizer, aquela empresa não me respondeu. Aquela empresa, eu tive um problema e ficaram uma semana para me responder. Também, a demora também influencia, né? Muito. E eu vou lançar outra polêmica. Aline, você falou da questão do 4 mãos, né? Eu acho que o cliente, ele tem, assim, eu vejo muitos clientes que eu faço uma analogia, a pessoa, ela é que nem eu, tá? Eu pago academia e não vou. Então, a pessoa tá pagando a agência e não comparece. Né? Então, assim, eu não vou querer ter um corpo malhado, sarado, se eu não vou na academia. A mesma coisa vai acontecer se a pessoa, ela não está acompanhando a agência, né? E isso é muito importante, que o cliente, ele tenha consciência de que nós não fazemos um trabalho sozinho. É um trabalho a 4 mãos, a gente precisa de informações de vocês. São 4 mãos na mesma direção, não se puxando, não é uma...
um cabo de força. Cabo de força. A gente ajudar. entende marketing digital, eles entendem do segmento Exato. deles, e é essa união que vai fazer alavancar os resultados. Isso, a gente precisa desse retorno, desse engajamento, porque muitas vezes, assim, o cliente só larga, façam isso, e depois vem cobrar alguns resultados que às vezes nem foi alinhado esse resultado, essa meta, né? Ele tá esperando X, Y, e às vezes não é nem falta de, assim, vamos dizer, estratégico da nossa parte, né? Às vezes o cliente mesmo que ele esqueceu, né? Ele não tá, como ele não tá tanto no processo, ele não tá acompanhando direto. E uma coisa assim que eu falo sempre para quem tá começando assim com uma agência. Gente, independente, entendam de marketing digital. Vocês precisam saber de marketing digital. Façam um cursinho, gestores de negócios, donos de empresas. Conheçam marketing digital, porque isso vai ajudar vocês a cobrar da agência, a entender quais são as KPIs para o seu negócio, que são o que você quer efetivamente com aquilo, para você não ser enganada por charlatão por aí, porque assim, tem um monte de gente aí que vai querer te vender consultoria disso, daquilo, que vai querer dizer, eu faço milagres com o seu negócio, porque aí você fica ouvindo aqui, um de um lado, outro do outro. Que consultoria só fala, né? Senão seria assessoria. Né? Então, assim, eles já são consultores justamente porque eles se botam no lugar de somente falar e deixa que o cliente faça. Assim, ó, a gente faz realmente aqui, então essa é a diferença. E a gente sabe, tem consultores e não é fato, não tô demonizando ninguém aqui, mas assim, é um exemplo de como assim vocês podem avaliar também esses recadinhos que dão para vocês, né? Se realmente aquilo faz sentido, porque se vocês não sabem nada, qualquer coisa que qualquer outra pessoa falar, vocês vão, é verdade. Isso aqui realmente. E tem de graça no YouTube, né? É só cair no algoritmo, começar a pesquisar sobre marketing digital, mídia paga, que vai começar a aparecer automaticamente para vocês. Com isso, vocês conseguem nos ajudar no nosso trabalho. Verdade. Sabe? Eu quero, por exemplo, Fran, eu quero isso, esse mês eu quero isso, e eu estou te ajudando com isso, estou te dando esses dados aqui, estou te orientando nesse ponto aqui, e aí a coisa vai fluir, né? Então, a gente precisa que vocês também tenham esse conhecimento, a gente vai ajudar vocês nesse processo, porque é uma coisa assim que vocês vão levar para a vida de vocês, né? E não só o conhecimento também, mas a transparência com a agência, né? Muitas vezes acontece o cliente... por mais que a plataforma esteja integrada, a gente tem acessos, às vezes faz vendas por fora, não traz isso, e aí fica falando, às vezes, a campanha não tá boa, e a gente vai tentar otimizar, na verdade, às vezes a campanha já está boa, a gente vai otimizar porque traz que não tá boa, e pode acabar realmente não ficando boa a campanha ali, porque a gente está otimizando com base numa informação que não foi transparente, né? Pessoal, então fica muito essa mensagem, né, de trabalhar em conjunto, de dar as mãos. E o episódio de hoje do Astros Wave foi bastante rico. Nós vimos que lançar um e-commerce é sim um grande passo, mas que ele é só o começo, né? O primeiro passo. O sucesso ele vai depender de um conjunto de estratégias que vão desde o entendimento dessa jornada do cliente até a colaboração entre a agência e a empresa. Eu agradeço ao Marcelo, agradeço a Fran, agradeço a Lise pela participação, por esse bate-papo muito rico, cheio de insights. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, seguir nossas redes sociais e ter muito mais dicas sobre marketing digital. Muito obrigada e até o próximo Astros Wave, que trará o nosso setor de produção de fotos e vídeos aqui para o estúdio para falar sobre o universo do audiovisual.